Meus caros, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, no vídeo de hoje vamos aqui dar prosseguimento às aulas de francês e hoje vamos analisar um trechinho do primeiro capítulo, logo o primeiro parágrafo, do Conde do Monte Cristo, Le Comte de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, um escritor romântico, do período romântico francês. Que eu posso dizer? Bom, O Conde do Monte Cristo foi o livro que basicamente definiu a minha metodologia de aprendizado e de ensino de idiomas. Foi quando eu estava lá aprendendo francês, ainda com 6 meses de estudo, que eu decidi me aventurar a ler esse livro este que eu já tinha lido em português. E, obviamente, foi tudo bem difícil. É um livro difícil, é um francês do século XIX. Então, exigiu bastante dedicação, bastante força, mas me deu um prazer enorme quando, depois de muito tempo, eu consegui ler as primeiras linhas e consegui compreender. Porque eu tinha noção de que eu estava lendo literatura, que eu estava realmente... estava em minhas mãos escritos de peso, e eu já estava tirando proveito de meu francês, um proveito que ia muito, muito além de compreender qualquer diálogo mais singelo, de apostilas convencionais. E, enfim, estava lendo literatura. Tudo isso me motivou muito, me animou demais a continuar. A partir de então, eu não consegui ler outra coisa a não ser literatura. Depois que eu dei uma diminuída na literatura, voltei a consumir uma mídia mais popular, mas foi de fato um hiperfoco gigante em literatura no momento que eu conheci, que eu passei a estudar O Conde do Monte Cristo em francês. Bom, vamos aqui ler o trechinho magnífico, primeiro parágrafo do livro, no primeiro capítulo, Marseille et l'arrivée, que magnífico porque é o início de um grande livro, e especialmente para mim, o meu primeiro contato com literatura estrangeira no idioma estrangeiro, propriamente dito. Então, quantas vezes eu não li e reli esse mesmo parágrafo? Meu Deus do céu, eu tenho ele gravado em minha memória. Bom, O Conde do Monte Cristo, resumindo um pouco o livro. Se você se importa com spoilers, enfim. Pule, enfim, esse é um vídeo que eu não ligo para spoilers, então assim, o livro trata da história de Edmond Dantes, que é um jovem marinheiro, que tem um futuro promissor, é um grande, grande, grande marinheiro, e o livro começa exatamente ele vindo do Mediterrâneo em direção a Marseille. Ele está dentro do navio e o navio está chegando à cidade dele. E, bom, Edmundo é um jovem talentoso e tem uma noiva maravilhosa, e por conta de inveja, ele é traído pelos seus, entre aspas, amigos mais próximos, que acabam armando uma emboscada e acabam colocando nas costas dele um crime político. E, bom, Edmund é preso e perde a sua vida, perde a sua juventude em cárcere, em uma prisão. Nessa prisão ele conhece um abade, um mestre, um senhor que vai ensiná-lo, também outro prisioneiro, mas esse senhor vai ensiná-lo, vai ser o mestre intelectual mesmo de Dantes, e vai ensinar-lhe tudo o que há para ser ensinado de valor, assim. E Dantes consegue fugir dessa prisão e volta com uma carta, com um mapa do tesouro dado por esse velho. Esse senhor conhecia onde havia um certo tesouro em uma ilha específica chamada a Ilha de Monte Cristo. E, bom, Dantes foge da prisão, consegue fugir, vai até essa ilha, pega esse tesouro e enriquece, se torna um lorde propriamente dito. E agora começa a última parte do livro, da metade, do final do meio para o fim do livro, que é a vingança. Dantes volta com poder, com dinheiro, com inteligência
com conhecimentos para fazer uma vingança fria. E essa é uma parte muito boa do livro, porque Dantes vai se confrontar com seus próprios demônios, com o próprio sentido moral da vingança e do pecado, das más ações. É um livro gigante, é um verdadeiro calhamaço e é muito bom. Muito, muito bom. É um drama daqueles escrito pelo prolífico Alexandre Dumas, que escreveu muito. Meu Deus do céu. Este sujeito escreveu inúmeros romances, novelas, contos, tudo que você puder imaginar. Tem uma obra vastíssima. Vale muito a pena aprender francês só para ler Dumas. E bom, iniciamos aqui. Aqui é o Dantes jovem, iniciozinho da história, chegando da viagem dentro do Pharaon, que é o navio, o nome do navio, e atracando no porto de Marseille. Lerei primeiro em francês, depois vamos vendo, depois traduzirei e depois vamos vendo cada sentença com particularidade. Marseille, l'arrivée. Marseille, a chegada. Le 24 février 1815, la vigie des Notre-Dame de la Garde signala le 3 mâts le Pharaon venant d'Izmir, Trieste et Naples. Comme d'habitude, un pilote côtier parti aussitôt du port rasa les châteaux d'If et alla aborder le navire entre le cap de Morgion et l'île de Rion. Bom, no dia 24 de fevereiro de 1815, a vigia de Notre-Dame de la Garde fez sinal ao três mastros, le Pharaon, venant de Esmirne, que vinha de Esmirne, Trieste e Naples, que vinha de Esmirne, Trieste e Nápoles. Como d'habitude, como de hábito, como comumente se faz, como de frequência, um pilote côtier partiu aussitôt du port, um piloto costeiro, um marinheiro costeiro partiu aussitôt, partiu logo, rapidamente, do porto, rasa le château d'If, passou rente ao castelo d'If, que era uma prisão essa que será a prisão na qual Dantes será preso. E muito bonito como o escritor, o autor coloca. Dantes passa próximo à prisão na qual ele perderá a juventude. Isso é bem dramático, isso é bem bonito. Rasa le château d'If et alla aborder le navire entre le cap de Morgion et l'île de Rion. Passou rente ao castelo d'If e foi abordar e chegou, se aproximou do navio entre le cap de Morgion et l'île de Rion, e a ilha de Rion. Bom, o navio vem chegando, o vigia, la vigie de Notre-Dame, avista e sai correndo para conduzir o navio. Toma um barquinho costeiro e vai até o navio maior para conduzi-lo. Perfeito. Vamos aqui, sentença por sentença. Le 24 février 1815, la vigie de Notre-Dame de la Garde, no dia 24 de fevereiro de 1815, no francês, para designar o mês, o dia do mês, não se usa preposição como em português. Simplesmente eles dizem o artigo le 24 février, ou seja, o 24 de fevereiro. Eles não dizem no dia 24 de fevereiro, no dia 24 de fevereiro. Eles são mais concisos do que nós nesse quesito. Nós dizemos no dia 24 de fevereiro, em o dia 24 de fevereiro. Em francês, simplesmente o 24 de fevereiro. Le 24 février. Le 24 février. Février, fevereiro, 1815. 1815. La vigie de Notre-Dame. La vigie. Vigie pode significar tanto a vigia, como o posto de vigilância, como o vigia, propriamente dito, o indivíduo que lá fica. La vigie de Notre-Dame de la Garde. Aqui no caso, no contexto do livro, o posto de vigia mesmo. La vigie, que em francês, vigie
é substantivo feminino, de gênero feminino. De Notre-Dame de la Garde. De Notre-Dame de la Garde. La Vigie de Notre-Dame. Le 24. Bom, esse Ezinho aqui, ele é quase mudo. Le 24. Février. Février. Esse R não se pronuncia. 1815. La Vigie. Vigie. Apenas um I. Vigie de Notre-Dame. Esses dois E's aqui são bem mudinhos mesmo. De Notre-Dame. De Notre-Dame. Notre-Dame de la Garde. De la Garde. Levemente pronunciado esse D. La Vigie de Notre-Dame de la Garde. Signala le 3 mâts le pharaon. Signala le 3 mâts le pharaon. Assinalou o navio de 3 mastros. Signala le 3 mâts. Le 3 mâts. Signala, assinalou. Le 3 mâts. Ou 3 mastros. 3. 3 em francês. 3. 1, 2, 3. Mastros. Le pharaon. O faraó. Que seria faraó. O nome do navio. Venant de Esmirne, Trieste e Naples. Vindo. Particípio presente do verbo vir em francês. Venant, ou seja, vindo no percurso de vir. Venant de Esmirne, Trieste e Naples. Bom, signala. Esse HN em francês tem um som de NH em português, então signala, signala. Le 3 mâts. Esse OI tem um sonzinho de UA. Le 3 mâts. Não se pronuncia esse T e esse S. Simplesmente 3 mâts. 3 mâts. Le pharaon. Pharaon. Venant. Venant. Não se pronuncia esse T. De Esmirne. Esmirne. Levemente esse N. Trieste. Levemente se pronuncia esse T. Esmirne, Trieste e Naples. E Naples. Não se pronuncia esse S de Nápoles. Signala le 3 mâts le pharaon venant de Smyrne, Trieste et Naples. Comme d'habitude, como de costume, como frequentemente, un pilote côtier partit aussitôt du port. Um piloto costeiro partiu imediatamente, rapidamente do porto. Comme d'habitude, un pilote côtier partit aussitôt du port. Como, d'habitude, de hábito, de costume, un pilote, côtier, costeiro, parti, aussitôt du port. Esse parti é o verbo partir em francês no passé simple, que é um tempo verbal simples, não composto, muito usado em literatura francesa. E na linguagem corrente não é mais usado, mas apenas em literatura. É muito bom, muito útil aprendê-lo, a conjugar os diversos verbos franceses em seus diversos grupos neste tempo verbal, passado simples. Un pilote côtier parti aussitôt. Aussitôt, imediatamente, advérbio, du port, do porto. Do porto de Marseille. Bom, comme, não se pronuncia esse E, mas levemente esse M, comme, d'habitude. O francês, o usinho francês que se faz U, a boca de I fala U. U. D'habitude. Un pilote. Pronuncia-se apenas esse T. Un pilote côtier
côtier, não se pronuncia esse R. Un pilote côtier parti, não se pronuncia esse T. Parti aussitôt du port. Parti aussitôt du port. Esse O é fechado. Aussitôt du port. Esse O é aberto. Comme d'habitude, un pilote côtier partit aussitôt du port. Partit aussitôt du port. Rasa le château d'If. Rasa le château d'If. Passou rente. Arranhou enquanto passava. Rasa le château d'If. Passou pelo castelo d'If. Rente ao castelo d'If. Château d'If, que era o nome dado à prisão. Que era uma prisão que ficava numa ilha. Muitíssimo interessante. E algo bem pesado mesmo. Uma prisão que se separa da terra, do meio comum do homem, englobada pelo mar. Rasa le château d'If. Château em francês, palavra castelo. Le château, esse encontro vocálico aqui, é apenas um O. Château, château. Rasa le château. Rasa le château d'If. Esse rasa tá no passado simples. Le passé simple. Rasa le château. Passou rente ao castelo d'If. A preposiçãozinha aqui, como o nome próprio do castelo. Como o nome próprio do castelo, não. Como o castelo tem esse complemento aqui do nome próprio. If, Château d'If, que começa com vogal. A vogalzinha da preposição de foi omitida e colocada uma apóstrofe para que não gerasse cacofonia. Le château de If. Le château de If, para que não se dissesse assim, simplesmente château d'If. D'If, e não de If. Simplesmente d'If. Château d'If. Et alla aborder le navire entre le cap des Morgions e l'île de Rion. E foi abordar o navio. E alla aborder. Alla é o verbo aller no passado simples. Et alla aborder le navire. Aborder le navire. Abordar, s'aproximar do navio principal. Et alla aborder le navire entre le cap. E foi abordar o navio. Le navire, le pharaon, entre le cap, entre o cabo de Morgion, entre o cabo de Morgion e l'île de Rion. Bom, entre le cap, entre o cabo de Morgion e l'île de Rion. Esse Tzinho aqui não se pronuncia. Alla e alla aborder, aborder. Esse R não se pronuncia, como todas as consoantes finais nas palavras francesas. Le navire, levemente pronuncia-se esse R. Le navire, entre, entre, entre. Um sonzinho quase mudo desse R aqui. Entre, entre, entre. Le cap de Morgion e l'île de Rion. E bom, meus caros, aqui acabamos esse trecho, primeiro parágrafo de O Conde do Monte Cristo, livro espetacular e que muito vos recomendo. Por favor, leiam em português, depois leiam em francês. É um livro muito bom, é um livro muito grande. São diversas histórias que se entrelaçam à história do Dantes, o nosso protagonista, e é apaixonante. É apaixonante. Literatura francesa romântica em seu cume. Alexandre Dumas também escreveu Os Três Mosqueteiros. É mais conhecido por esse livro. Mas O Conde do Monte Cristo está em meu coração. Bom, meus caros, espero que todos vocês tenham gostado. Fiquem bem, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.